saúde da criança, ela compreende cuidados multidisciplinares. Tem o médico pediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e também tem o dentista. A saúde oral também é de grande importância. Esse é o Pode Mandar Áudio e hoje nosso papo é com a dentista. Doutora, pode mandar áudio? Para fazer esse papo comigo, para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde oral e os cuidados infantis, eu recebo a doutora Juliana Macedo, odontopediatra, mãe da Laura. Bem-vinda, Ju. Falo que mãe da Laura é o meu maior Não é? título. Aqui todo mundo é mãe de alguém. Sempre que eu chamo vocês pela maior qualidade, né? Que é Com ser mãe da certeza. Laura. Ju, eu acho que a gente pode abrir o nosso vídeo com um tema muito polêmico, né? Dente da febre. Então, Vou falar primeiro como pediatra, não de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sempre uso uma frase lá no consultório que eu falo que se fosse para dar febre, cabelo dava febre, unha dava febre, que o dente é uma coisa natural. é, Mas se a gente tiver alguma inflamação, alguma coisa muito importante, aí não é mais culpa do dente, né? É uma reação inflamatória associada. exatamente. Então, assim, é uma coisa natural, então ele não vai gerar essa febre. Mas Uhum, pode acontecer pequenas alterações de temperatura e uhum, às vezes isso gera aquela ansiedade na mãe. Mas assim, até 38 é normal. uhum. A gente não tem nenhuma preocupação em relação àquilo. Quando que vai gerar alguma febre, de fato? Quando a gente tem algum problema relacionado à erupção que pode gerar alguma inflamação ali localizada. Uhum. Principalmente dentes posteriores, mesmo do É, os bebê. grandões sempre dão mais Às trabalho, vezes né? aparecem algum cisto de erupção, Aham. algum incômodo maior. Então, nesses casos, sim, pode gerar febre. Mas aí vai ser um caso bem visível, onde a gente vai ver uma gengiva É, muito vermelha, às vezes sangramento, e e às é vezes bem raro. relacionado a algum processo inflamatório associado, né? Não pelo processo de nascimento só, mas alguma coisa que Às aconteceu vezes, junto. alguma alteração no processo de Aham, erupção ali dentária. certo. Sabe, Algum cisto de erupção que rompeu, mas aí aquilo ali inflamou um pouquinho. é, É uma época que a criança coloca muito a mão na boca, muito. muita alguma Infecta coisa na fácil, boca. né, também. Exatamente. Então, essas infecções secundárias, decorrentes desse hábito, nessa época de colocar muito Uhum, a mão na boca, pode acontecer, com né? Tá, começa a certeza. engatinhar, começa a colocar a mão E mão na suja boca não ali. tem jeito, tudo vai, né? Exatamente. Sabe uma coisa que eu sempre tenho dúvida e que as mães me trazem muito essa questão? Tempo de nascimento dos dentes, uma coisa importante também, né? Porque eu já vi crianças com dentes com 45 dias de vida e até um ano e pouquinho sem ter nascido nada. É. Nesse início, a gente sabe que naturalmente entre o quarto e oitavo mês, assim, para alguma coisa, mas para vocês, assim, da odonto, qual que é o esperado? Qual que é a média de tempo? Então, eu me formei há 23 anos, né, Bárbara? Uhum, Até naquela época, a gente pegava qualquer livro de odontopediatria e o nascimento do dente era por volta do sexto mês de idade. E uhum. hoje, a gente vê que não é mais assim. Então, existe uma variação muito grande nisso daí. Então, é Uhum. normal de 4 até um ano e meio. É De isso aí. 4 a 18 meses é normal. Gera um pouco de ansiedade. Quando que a Nossa, gente vai gera se pra caramba. preocupar? Quando tem algum caso de agenesia na família, pai e mãe com algum dente de leite persistente na boca. Mas, Uhum. de modo geral, esses atrasos podem acontecer, tá? Tem criança que nasce com dente e que nasce com dente por volta de até 30 dias, que é o dente natal e o Que a dente gente tem que neonatal. tirar às vezes, Na né, maioria Ju? das vezes, o dente natal, que é aquele que nasce ali, Aham. a criança já nasce com o dentinho, ele não tem inserção, ele não está totalmente E até o formado. risco de aspiração, né? Exatamente. Aí a remoção dele é mais pelo risco de remoção, Uhum. de aspiração na hora da amamentação. Sabe E outra? pode também machucar a língua, É, então gerar uma eu doença lembro que chama muito Riga Fed. de um caso meu que o meu nenenzinho nasceu. Nossa, eu acho que eu ainda era residente. Eu acho que eu não vi tantas vezes Não mais gera uma depois. ulceração feia na língua, Ai, no horrível. ventre, no ventre da língua. Outra coisa, aproveitando que o assunto está sendo os recém-nascidos, né? A gente sabe que existe uma triagem na parte da fonoaudiologia sobre o freno da língua lá no nascimento, é um dos testinhos obrigatórios, é o teste da linguinha. E aí a Isso. história do teste da linguinha, ele vem avaliar a funcionalidade desse freio oral para ver se vai acontecer uma falta de mobilidade da língua para que o bebê consiga fazer uma ordenha mamária perfeita, depois uma deglutição, depois uma fala, uma mastigação, tudo muito associado. Na parte da odonto, geralmente a gente encontra esse freio curto e encaminha para ser realizado o procedimento. Eu, Bárbara, encaminho os odontopediatras. Eu acho Uhum. que ninguém melhor para conduzir isso do que vocês. E aí tem uma idade certa, uma época certa. Essa avaliação da fono, ela nunca é isolada. Eu sempre peço para avaliação do odontopediatra junto. Eu acho que é uma junção das duas informações, porque nem sempre o duvidoso é operado, né? Às vezes, se ele é Exatamente. duvidoso, mas se ele tem uma funcionalidade perfeita, não faz sentido também operar. E não é operar todo mundo, né, Ju? Exatamente. E assim, eu acho que agora a gente está voltando
a ter um pouquinho mais de consciência nessas indicações e nas cirurgias de fato. Uhum. Então, essa lei de 2014 fez uma triagem grande mesmo, Uhum. e a gente via que muitas crianças chegavam no consultório com indicação de cirurgia, mas aí a gente perguntava, como é que tá o peso? Tá ganhando peso? Ah, tá. Tá amamentando? Tá. A língua tá presa, mas não tem nenhuma restrição para amamentação, a mãe não tá tendo fissura, não tá Machucada. tendo machucado. Para que vai submeter essa criança Perfeito. nesse momento a uma cirurgia que é invasiva, Uhum. né? É aquela coisa do é só um piquezinho. Não é só um É. piquezinho, é uma cirurgia. Tem sangramento, tem que ser anestesiado. Uhum. Então, é um procedimento Invasivo, né? invasivo, né? Hoje a Por gente mais tem que hoje, outros, hoje é outros menos invasivo do recursos, a que gente tem o era. laser, a gente usa o laser para fazer a cirurgia, que ele dá menos fibrose do que um cautério, por exemplo, do que um Perfeito. bisturi elétrico, mas ainda assim não deixa de ser um procedimento Aham, invasivo. E a eu gente vai também. indicar só naqueles casos onde realmente a gente vê uma restrição de amamentação, ganho de peso inadequado. Perfeito. Não só porque a língua está presa Eu ali. também sempre falo E isso. sempre com diagnóstico fono. Para acompanhar também depois. O Que nunca, osteopata, às vezes, pode estar ajudando e muito nunca é nesse só um momento. piquezinho. Porque Nunca por é só mais um que você piquezinho. faça o procedimento, se você não acompanhar depois, tem aderência, Não, nunca é só um né? piquezinho. É uma cirurgia E que tem que, precisa ser e acompanhada. tem que E às vezes, se essa acompanhar. cirurgia chega a dar algum problema e tem dor, tem. De Tem, 48 horas a 72 horas no pós, a criança fica muito mais enjoadinha, irritada. irritada. Às vezes pode parar de mamar. Então, às vezes, você quer fazer a cirurgia para a criança Para ajudar. amamentar melhor e chega nessa hora, a criança para de amamentar. Então, não. Ah, Tem que ser um diagnóstico mesmo de fono, avaliado pelo odonto pediatra e conduzido da junto. mesma forma, né? Osteopata, algumas vezes a gente pede Osteopata, também ótimo para fazer lembrar essa deles, que eles são avaliação. muito importantes, até para ver a questão de tensão, né? Tudo Isso. isso é muito importante. Sabe outra coisa, ainda envolvendo essa saúde aí do bebê, que a gente escuta muito lá nos consultórios da vida. Antigamente tinha-se um péssimo hábito, que era de higienizar a boca do bebê entre as mamadas, principalmente os recém-nascidos. Eu mesma já vi, já prescrevi quando comecei na pediatria, há 12 anos atrás, a tal da gás enrolada no dedinho, água filtrada e limpeza. E assim, a gente tem que tirar um pouco de cabeça que neném que mama tem que limpar a boca, né? A gente sabe que o Hoje em leite dia, materno, ele é protetor de cárie. exatamente. E hoje em dia a gente não tem mais orientação de limpar nem a boquinha da criança que amamenta a fórmula, tá? Perfeito, Quando perfeito. vai limpar a boquinha do bebê? Se tiver alguma candidíase, se tiver Uhum, alguma alteração de fato. Mas perfeito. limpar só por causa daquele leite ali não tem mais indicação A nenhuma. boquinha vai ficar Mas eu sou branca, a da época que a linguinha gente vai. prescrevia pasta sem flúor, sou É... da época que a gente fazia orientação para limpar a boquinha do bebê. Nossa, eu Então também hoje já não é mais fiz. Eu isso, já fiz muita né? A prescrição de gente limpar a tem que boquinha. evoluir. E graças a Deus que as coisas vão mudando. Porque assim, é uma época que o bebezinho tem uma fase oral exacerbada e a gente enfiar o dedinho, por mais asséptico que tava. É invasivo, E claro. aí faz êmese, né? Faz vômito. E É. era uma coisa bem desconfortável para os bebês. Então, assim, gente, uma coisa importante a gente falar é que não tem que higienizar a boquinha de neném que mama. Lembrando, o leite materno, além de tantos benefícios, ele também previne cárie, né? Então, é um fator preventivo. E aleitamento de fórmula também não precisa mexer com isso, Não né? precisa. Não precisa. Lembrando um pouquinho disso, ainda passando da higiene, aí nós vamos começar os cuidados de fato do bebezinho. Falamos de quando rastrear, falamos de tempo de nascimento. Agora, quando buscar de fato uma orientação do dentista? Melhor momento. Então, o ideal mesmo, vivendo no mundo ideal, o ideal é que a mulher procure o dentista, o odontopediatra na gestação. Perfeito. Então, lá na clínica, a gente tem um pré-natal odontológico, onde a gestante passa pela consulta com a minha sócia, no caso, que é a dentista clínica, que vai Aham. fazer toda uma avaliação Perfeito. daquela gestante, porque a gente sabe que doença periodontal materna tem associação com baixo peso ao nascer e também tem Ótimo lembrar associação com disso, parto Ju. prematuro. Então, é muito importante que essa gestante faça esse acompanhamento odontológico, Uhum. né? Tem aquele mito de que gestante não pode tratar de dente, que gestante não pode fazer radiografia, mas infecções durante a gestação podem ser muito piores para o bebê do que qualquer outro tipo de tratamento odontológico. E Então, assim, é importante que seja feito da maneira segura. são tantos cuidados no pré-natal, por que não focar na saúde bucal, né? Exatamente, né? Ela já não vai ao pediatra Uhum. para ter aquelas orientações prévias. Perfeito, perfeito. E aí, nessa consulta, a gente faz toda uma orientação daquela mãe em relação à chupeta, em relação à mamadeira, em relação à amamentação, em relação a freio, em relação ao que pode acontecer, que é
esperado Uhum. naquele bebê no primeiro ano de vida, tá? Então, uma série de alterações, de orientações que são importantes da gente fazer naquele momento onde a gestante está ali, ávida por conhecimento, Perfeito. porque se a gente deixa isso daí muito lá para frente, pode já ser ruim. E uma Então, parte boa é até o vínculo com vocês, profissionais. com Você conhecer certeza. quem você vai procurar depois, né? Exatamente. A relação do dentista com o Então, assim, paciente. tirando os casos onde o bebê tem já uma indicação para ir logo que nasce para ver alguma questão de dente neonatal ou de freio, Uhum. o ideal é que ele vá até o primeiro ano de vida, assim que nascer o primeiro dentinho. Perfeito. Mas essas orientações prévias, principalmente para a mãe saber, eu vou optar pelo uso da chupeta? Vou. Quando que eu posso colocar ela ali? Quando que ela vai ter Que menos higiene é legal, né? mais benefícios, né? Uhum. Mais benefícios não vou falar, mas Menos menos malefícios. malefícios, né? Mas como mãe, eu É. confesso que a Laura usou chupeta. O importante é a gente saber o momento de usar. Eu geralmente indico também na consulta de um aninho, eu faço uma listinha assim e os profissionais multidisciplinares estão inclusos. E aí a gente começa pelo dentista sempre. Porque é uma decisão, Bárbara, que vai ser dos pais, né? A gente tem que orientar eles ali, então tem que ser uma decisão embasada em conhecimento. Uhum, Eu sei que eu tenho todas essas alterações aqui na formação da uhum. arcada, na formação dos dentes, na respiração, risco de desmame precoce. Tá, mas ainda assim, se eu optar, eu vou te ajudar a conduzir aquilo ali da melhor forma, Uhum. tá? Só quem passou por aquilo ali, às vezes é que vai saber se vai optar pelo uso da chupeta ou A não. chupetinha, ela é sempre chamada de vilã, né? Eu, É, Bárbara, enquanto pediatra, não penso nela como uma vilã da história. Para mim, a chupeta tem dois pontos importantes. O primeiro, não colocá-la de forma precoce, porque ela vai sim atrapalhar a amamentação com no momento certeza. inicial e ela pode fazer a confusão de bicos com o seio materno. Uhum. E para mim, o outro ponto, eu sempre falo, é a hora de colocar, é a hora de Momento de tirar. tirar, Tem exatamente. dentinho em cima, tem dentinho embaixo, é hora de E é melhor repensar. momento para criança Exato. também para tirar aquilo ali. Passou dos Fácil 2 nunca vai anos, é ser. muito mais difícil, né? Passou Nunca dos vai dois ser anos, fácil. E eu exatamente. acho que é uma decisão muito pessoal, é muito de ideologia. Tem famílias que defendem, olha, não quero de forma alguma e não quero. E tem gente que leva para maternidade já, chupetinho. Então, assim, não cabe a mim julgar isso. Eu sempre vou pontuar pontos positivos e negativos, assim como a galera da Odonto. Mas, assim, eu acho que orientação. E a gente sabe que sugar no bebê libera endorfina. Então, enquanto eles ficam ali sugando a chupetinha, eles se acalmam, eles Com se certeza. regulam, melhoram a qualidade de sono. Então, longe de mim fazer uma apologia à chupeta. Mas ela não é tão vilã da história assim. Ela Não, não é tão é a vilã da gente saber história o assim. momento Nenhum de usar e de tirar, problema, com certeza. nenhum problema importante. Com relação, então, a gente sabe que buscar o odonto a partir do primeiro ano de vida é essencial. E essa rotina de avaliação geralmente é mais norteada por vocês. Uma frequência, Ju. Então, vai depender muito de como tá aquela criança. Então, o primeiro encontro, normalmente, quando já tem algum dentinho, a gente vai orientar a escovação, como utilizar o creme dental fluoretado, que tipo de escova vai utilizar, né? Medicações que podem ajudar ou não ali naquele processo de irrupção dentária, que Uhum. às vezes é muito desconfortável. E tem muitas coisas, mas poucas coisas com evidência científica de Aham. fato. E poucas coisas efetivas de Pouca, fato, né? pouca coisa efetiva de fato, É, mas tem várias tentativas, né? é, Tirando o colar de âmbar, que é. já tem evidência científica de que não pode de jeito nenhum, Aham. os outros a gente tem alguns relatos de mãe que gosta, às vezes, do Camilha, Isso, dos homeopáticos da dos vida. homeopáticos, mas assim, não usar A torta o é direito, sempre nenedente, com... Não, não exatamente. vamos esquecer de falar. Pomada anestésica, isso é A importantíssimo gente pode falar. perder muito fácil ali Pomada a exposição. anestésica faz anestesia. E ela anestesia, inclusive, o que não pode anestesiar, que é a Exatamente. língua. A criança precisa deglutir. O que é deglutir? Engolir. Se ela não tem uma língua funcionante, ela se engasga e morre. Então, não, pomada anestésica de forma alguma. Com relação ao cuidado com os inícios, com a irritação dos dentinhos, nada que vai fazer passar, só nascer, né? É. Só nascer. Algumas orientações que vão ajudar um pouco É, ali. O laser não existe ainda estudo que comprove essa eficiência do laser, mas como uhum, ele tem efeito analgésico e exato. anti-inflamatório, e ali pode gerar algum desconforto, então a gente observa que Ajuda um na pouquinho. prática ajuda um pouco, mas é off-label, não tem E rotina de visitas ao dentista anuais? seis em Se seis nada meses, errado, de 6 em 6 perfeito. meses. Então, lembrando que todas as férias, né? Pode ser julho, janeiro. É.
É uma, De uma 6 em parte 6 boa para meses é o lembrar. ideal. Em alguns Perfeito. casos, a gente precisa ver a criança É, com um você tá pouquinho tratando alguma mais. coisa, né? É. Lembrando um pouquinho Ou você tem daí. um risco maior de cárie, uma criança que às vezes Ótimo, nasce com dente com alguma manchinha. ótimo. Então, essa questão da amamentação noturna, por exemplo. A Aham, amamentação livre demanda. O leite, ele não foi feito para dar cárie. aham, Mas se eu tenho um dente mal formado, aquele esmalte ali mais poroso, ele é um esmalte mais suscetível. Então, perfeito. essa é uma criança que eu tenho que olhar com um intervalo um pouquinho menor. Jamais falar assim, não amamente. O que que eu vou fazer? Usar o creme Acompanha. dental fluoretado e É. acompanhar. Sabe uma coisa que nem estava no nosso script que eu lembrei aqui agora de te perguntar? As lesões de mancha nos dentes secundárias a medicações, por exemplo, ferro, são transitórias, né? Até porque os dentes geralmente que são manchadinhos são os dentes provisórios. São manchas que vão sair com uma Ah, profilaxia ótimo. normal. Ah, beleza. Mas É se eu sempre uma tenho. preocupação das famílias, né? Ontem mesmo eu atendi uma menininha com o dente todo manchadinho. E vai É, manchando aos poucos. De repente você olha assim, tá, tem tá muita. muito manchadinho. Então tem duas manchas que acontecem muito no bebê. Que é por bactérias cromogênicas, que são bactérias que têm mais melanina e fica com pontinhos mais escuros. Uhum, E mancha por ferro. Mas é uma mancha que depois que a gente remove e explica, pede para os pais limparem mesmo depois da uhum, aplicação do ferro, a tendência é ela não voltar tanto. beleza. Mas são manchas que normalmente saem com facilidade. Ótimo. Quando que ela não vai sair com facilidade? Quando eu tenho algum defeito de formação daquele esmalte dentário e Hum, esse dente já é mais poroso, aí ela não sai. Então é importante, sempre que você for orientar também, tentar associar o horário do uso do com ferro com o escovação. horário de escovação, Perfeito. porque já facilita bastante isso. E não Sabe? só o É. ferro, tá? Tem Claro que antibiótico que hoje a também gente. mancha. Mas hoje a gente vê também que as crianças não usam açúcar Uhum. até os 2 anos, mas algumas crianças ainda usam suco de uva integral e acham que aquilo É. ali não tem. Como não tem açúcar adicionado, esquece É. que o índice glicêmico é altíssimo. Altíssimo. E o suco de uva também mancha muito o Ótimo, dente. bem lembrado, bem lembrado. Sabe outra coisa que eu lembrei fora do script? Os traumas dentários. São Muito muito comum, né? comuns, Muito principalmente quando a criança começa a comum. engatinhar e Muito andar. comum. E aí eu sempre me norteiam, jogam pra mim, me mostram o que aconteceu e eu sempre direciono ao dentista. Da minha parte da pediatria, eu preocupo com analgesia. Analgesia, se não tem nenhum sangramento ativo, e sempre direciono a vocês e toda a Uhum. nossa rede de odontopediatras que a gente encaminha. Algum procedimento específico sobre isso? Hum. Sempre tem que radiografar? Então, A não, mamãe nem me perguntou sempre, uma vez, eu não mas é sabia. importante a radiografia para a gente ver traumatismo, para a Perfeito, gente ver se tem fratura de raiz. perfeito. É importante essa radiografia. Mas por que que é tão importante essa avaliação com o odontopediatra nesses primeiros traumas? Porque acontecem na época que os dentes permanentes, que os incisivos, que são os dentes mais aparentes depois, eles estão se formando. Porque a raiz do dente de leite, quando ela chega a cair, ela já está pequenininha, ela já foi reabsorvida. O Aham, permanente, entre aspas, comeu aquela raiz ali à medida que ele foi crescendo. perfeito. Mas ele está na época, exatamente na época que ele começa a se formar. Então, qualquer traumatismo entre 1 e 3 anos, ele pode gerar algum defeito de formação nesse esmalte da Muito bem coroa, dessa lembrado. parte que ela é aparente. Então, é importante que a gente avalie. Ainda assim, depois que caiu, essa alteração ela já aconteceu, Uhum, certo? Mas a gente tem que fazer o acompanhamento desse dente, porque dependendo do trauma, ele pode necrosar. E essa necrose, ela é uma infecção ali dentro. uhum, dentro. É, pode alterar a posição. É muito importante que esse acompanhamento seja feito. Aquele perfeito. dente vai ficando escurinho e às vezes vai gerar um abscesso ali futuramente. Então tem que ter Excelente. esse acompanhamento. É, lembrei dessa aqui agora do trauma, que é uma coisa E que eu recebo. acontece Não, muito, eu né? recebo muita Principalmente nessa mensagem. época, quando começa a andar, começa a É, e eu engatinhar. Eu recebo as sempre oriento mensagens para. assim, é uma coisa que eu não sei conduzir. É da parte do dentista. Existe muito essa falsa associação, né? Que com os assuntos do dente também do dente tem que vir só pra mim. Gente, não. É porque Quem chega numa entende de fase que às vezes ainda dente, não foi no odontopediatra, quem né? entende de dente é o dentista. Eu sempre direciono pra Acontece muito vocês. também de romper o freio ali nesse momento. Quando E aí o laser isso, ajuda muito verdade. nesse processo de Ótimo. cicatrização. Perfeito. Ajuda demais. Então é Vamos muito engatar. importante. Caiu, bateu o dentinho, leva no odontopediatra. Vamos engatar no assunto do laser. O laser é Vamos. uma coisa que veio para ajudar muito a condução de muitas coisas, lesões orais, que a gente sabe que não tem tratamento, porque são virais e benignas, as aftoses, as lesões secundárias é o famoso mão-pé-boca. E Uhum. aí, graças a Deus que o laser chegou, porque a gente tem pouca coisa para poder utilizar. Alguns tópicos que a gente usa, talvez para uma asepsia, a gente usa muito pouco, mas eu vejo uma grande resposta numa associação do laser Uhum. na saúde bucal dos pequenos. E você, como estuda pra caramba a história do laser, É. você pontua para mais alguma coisa?
mais, agora tem um laser novo que nem encosta na, É, na lesão, porque faz assim, do lado de fora. esse laser que a gente tem agora é um laser de alta potência, que é o Uhum. laser cirúrgico, mas ele tem uma ponteira adaptadora para baixa potência. Então, nos casos de bebês, a gente não precisa entrar com um laser até na boquinha. Então, a gente consegue fazer a aplicação extraoral. E ajuda demais. Então, no processo de cicatrização dessas Perfeito. lesões, quando a gente associa com azul de metileno e faz a terapia fotodinâmica para diminuir a carga viral ali, então ajuda demais também. Excelente. Então, a gente coloca o corante e aí a Uhum. gente elimina mesmo esses vírus. Perfeito. Pode ser usado para tantas outras coisas, para dessensibilização dentária, Uhum. para casos de sensibilidade mesmo, Ótimo. para alteração na TM, então mais para Ótimo. adultos, né, com muita Aham. dor. É muito legal. O É, o laser laser, é fantástico. Eu eu brinco que é a acho que luzinha mágica e é uma luzinha Cara, e mágica. a evolução para muita coisa. Por exemplo, a gente da saúde materno-infantil, o laser já é uma realidade na saúde mamária, de É, cicatrização de lesão de mama, há um tempo, e graças a Deus. Porque aí os abscessos mamários, as mastites ficaram muito mais bem com certeza. conduzidas depois que o laser chegou. Diminui o receptor doloroso, alivia esse desconforto, que aí veio para defender um pouco esse aleitamento materno, que eu achei excelente essa associação. E é muito bom a gente tirar esse medo da galera de buscar de fato o laser. Gente, não Uhum, tem outra coisa. é. O laser é uma das únicas coisas que a gente tem para ajudar. E vamos lembrar um pouquinho Nos sobre. casos de mão, pé, boca, Não, é mão pé boca fantástico. é maravilhoso. Fantástico. Sobre a higiene adequada. A gente sabe, tem já evidência científica de que a pasta para uso de higiene das crianças deve ser fluoretada, É. né? E aí tem aí a história do ppm, qual que é a quantidade que tem que colocar, qual que é a melhor alternativa, quando começar, qual pasta utilizar. Tem que ter uma com flúor e uma sem flúor? Então, o ideal é que a partir do primeiro dentinho, creme dental fluoretado. Perfeito. Mas por que é importante essa orientação do dentista? Porque o dentista vai te explicar a quantidade que você vai utilizar, quantas vezes por dia. E a gente tem que lembrar, gente, que eu falo muito no consultório, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Exatamente. A pasta, o creme dental fluoretado, ele é um remédio. Então a gente tem que usar como tal. Só que ele é docinho, ele é gostoso. E se você deixar aquilo ali ao alcance de uma criança, ele vai comer. Uhum. Então eu sempre oriento que tenha duas: um creme dental sem flúor e um creme dental com flúor. Esse sem flúor, às vezes a babá, que às vezes não, você não confia totalmente na quantidade que ela vai colocar ali, Uhum. para levar para a escola, porque na escola a gente nunca sabe quem coloca a pasta na escova da criança ou do bebê. Uhum. E até para a própria criança, porque as crianças, elas são muito espertas. Ela já mostra a escovinha assim, ela já quer a pasta Com dela. certeza. E Ainda mais a sem flúor ainda mais assim, deliciosa, né? todas elas são Todo mundo já gostosas, né? comeu E uma aí lançou a pastinha. bala a pasta fine aí, que Exato. agora virou Agora o bicho vai pegar, é e verdade. come. Come mesmo. E A gente assim, já se comeu a também. gente já comeu. É. Se a gente deixar aquilo ali à disposição, o risco de intoxicação por flúor é isso aí. Uhum. Nessa concentração de meio grãozinho de arroz até 8 dentes, um grãozinho de arroz acima de 8 dentes, 2 vezes ao dia, nenhuma criança vai ter fluorose dentária por conta da pasta, do flúor na pasta. A gente tem flúor de outras fontes, né? Uhum. Da água, dos sucos industrializados, mas por conta da pasta, Não vai ser um não. problema. E a gente precisa do flúor ali. Ele é um protetor em relação à cárie. Perfeito. Porque ele vai fazer trocas ali com o dente e vai remineralizar aquele esmalte que vai ficando poroso ao longo do dia. Então é muito importante ele ali. Ainda assim, a gente tem famílias que optam por não usar o flúor. Nesses casos, quando isso é uma opção da família, a gente tem que respeitar, porque eu não estou ali para impor o que eu acho, eu estou ali Uhum. para orientar. Perfeito. Nesses casos, que o paciente que a família opta por não utilizar flúor, é um paciente que eu vejo com maior frequência no consultório, faço essas orientações. Ah, ainda existe fluoretar no consultório? Ainda Ainda faz flúor? existe, É mesmo? ainda faz. Não, mas nem de fazer flúor no Aham. consultório. Mas só para acompanhar, porque Para tá mais acompanhar, exposto mas também, assim, né? ainda existe. Algumas alterações a gente precisa fazer essa Olha. fluoretação, porque é o Aham. flúor que vai endurecer aquele esmalte É. ali que às vezes está poroso. Então, para a gente deixar afirmado, o uso de pasta fluoretada é sim o indicado, mas sob supervisão, né, Ju? Sempre sob Sempre supervisão. supervisão para Creme dose dental ser fluoretado é um remédio. perfeito, para ser na dose certa, do jeito certo. Exatamente. As melhores escovinhas são sempre as mais macias mesmo? Sempre as mais macias. E de Isso cabecinha pro pequena? adulto e É. para criança. E as cabecinhas menores, Cabecinha né? pequena. E Perfeito. pro adulto também, tá? A gente tem o hábito, às vezes, de escovas muito grandes. A escova muito grande, ela não vai limpar bem o cantinho. Uhum. E a criança, ela precisa de uma escova pequenininha, que a gente consiga limpar melhor ali. Eu sempre peço para a mãe ter 2 escovinhas. Uma para a criança usar
e deixa na mão da criança a hora que a gente tá Até escovando. para ela não ter medo dela, né? E a outra que a mãe vai utilizar, porque a criança morde a escova. É, E aí, no final da primeira semana, a escova vai estar toda destruída. a Ou você sardinha. vai escovar sempre com uma escova ruim, ou você vai estar comprando escova toda semana. E não tem escova barata. Boa, não tem escova barata. Ainda mais as bonitinhas de criança. Então, assim, eu peço pra mãe, deixa uma escovinha na mão da criança e vai fazendo a escovação com a sua escova. Quando a sua começar a ficar abertinha, é a hora de trocar. Perfeito. É a hora de trocar, porque senão ela perde a eficiência de escovação. E aí não Perfeito. adianta, tá? E sem escovar com aquela pressa, tentar fazer aquilo ali um momento lúdico, mais Perfeito. tranquilo. Na hora do banho é importante que a cabecinha da criança esteja sempre apoiada, que quando a gente escova de frente para a criança, mexe, que você não vai conseguir Aí fazer você uma não faz escovação nem a correta. mesma coisa. Perfeito. Isso é muito importante lembrar também. Sabe uma coisa que eu acho que a gente tem muita queixa no consultório? É o tal do bruxismo. Trincar os dentes, rangir os dentes. E a gente tem uma história antiga e super mito que isso está associado às verminoses, a verme. E não tem nenhuma relação. O bruxismo, na verdade, não, ele é uma alteração De mesmo origem central. que a gente vai exatamente. mexer com outras questões de tensões e não tem nada a ver com as verminoses. A gente estava até conversando aqui antes de a gente começar a gravar. Pode ser pelos ciclos de vermes noturnos, que deixam as crianças Que mais deixa as crianças mais agitadas, agitadas, e aí essa agitação ou pode estimular o distúrbio trincar. de Então, sono. assim, o bruxismo, ele é uma doença, ele tem tratamento, ele não tem idade para começar, né, Ju? Assim, Ele tem um controle, um acompanhamento. Não tem uhum, nada hoje que fala assim, isso para o bruxismo. perfeito. Porque ele é de origem central, ele não é de origem Aham, dentária. Então, a criança tá lá, dormindo. De repente, ela começa a não respirar muito bem. Às vezes, aquilo ali é um efeito até protetor. aham, Então, o maior distúrbio do sono que precede o bruxismo é a respiração bucal. uhum, Por isso é tão importante essa visão interdisciplinar do perfeito. odontopediatra, de encaminhar. Viu que esse paciente está respirando muito pela boca? Encaminhar para um otorrino, conversar com o pediatra, porque tem sido muito comum hoje crianças com bruxismo e bruxismo severo. Uhum, Na maioria das vezes, nessa faixa etária, ele está associado à respiração bucal. A uhum, gente tem algumas medicações muito usadas em crianças maiores, no caso da Ritalina, uhum. que podem induzir também um Um bruxismo. bruxismo, tá. E aí, quando que a gente vai usar a placa? Quando a gente tem queixa de dor, que não é o mais comum, mas acontece, Uhum. e quando a gente tem desgaste Eu sempre acentuado. penso no desgaste. Às vezes, a gente no consultório, às É. vezes, vê os dentinhos com uma característica mais... É. Eu falo um pouco mais infantil do que eu esperaria naquela idade. Eu nem sei se esse é Porque o eles vão termo ficando certo. pequenos mesmo, vão ficando A criança está curtinhos. crescendo, mas o dentinho está sendo Exato. desgastado. É uma hora que eu sempre converso com as famílias. Falo, eu tô achando que está desgastando. Porque a gente sabe que tem o tratamento da plaquinha, as indicações eu não sei. Mas eu Uhum. acho que é importante as famílias se nortearem a buscar o profissional especializado para conduzir da melhor forma. E também não deixando passar. Ah, mas eu também... Tem mãe que fala, É. ah, mas eu faço isso desde sempre. Não, e Nunca tive procurar sempre problema. o que está desencadeando aquilo ali. É. Na maioria das vezes é uma respiração Perfeito. oral. Pode também muito estar associado a uso de telas, Ansiedade, né? ansiedade. Então, assim, explicar sobre higiene do sono, como é importante aquele desligar ali da noite, Uhum. evitar luzes brancas, azuis, preferir luzes mais quentes, amarelas, Uhum. vermelhas, porque isso daí ajuda na higiene do sono. Perfeito. Então, o bruxismo tem controle. Então, Tem buscar o controle. odontopediatra para a gente conduzir da melhor forma isso tudo aí. Assim como a plaquinha do bruxismo tem um tratamento, eu também escuto muito e também não sei a melhor tempo, são os desvios. As intervenções definitivas, né? Uhum. Que são quando as crianças começam a crescer, os dentes vão ficando mal posicionados, às vezes mais tortinhos, às vezes vão crescendo desalinhados. Eu também sempre referencio para as odontopediatras conduzirem. Tem uma idade padrão para buscar com relação a desvio? Como ortodontista, a Sociedade Brasileira de Ortodontia preconiza a primeira visita até os 6 anos. Mas como odontopediatra, também eu acho que o ideal é a gente ir antes, né? Tá. Aos 4 anos, a gente já consegue fazer intervenções. Tem odontopediatras que começam intervenções até um pouco mais precoces. Uhum. Vai depender muito do grau de maturidade daquela criança e da necessidade de intervenção. Mas quando você vê crescimentos muito desarmônicos de bases ósseas, mandíbula muito à frente, ou maxila muito à frente, é Retrognata. importante que a gente faça já, bem novinho, um início de acompanhamento ali ortodôntico, em alguns casos, até usar um aparelho mais cedo mesmo. Perfeito. O fato do dente estar tortinho, em alguns momentos é comum. Então, quando a criança começa a trocar os incisivos superiores, a gente tem aquela fase que em odontopediatria a gente chama de fase do patinho feio. Nossa, muito, porque né? os incisivos ficam muito projetados, ficam muito abertos e nem sempre tem Dismórficos, às indicação. vezes, diferentes, E né? aquilo ali é uma coisa que numa criança
criança, naturalmente, aquilo ali vai melhorar com o passar do tempo. Então, nesses casos, a gente vai intervir quando a projeção é muito grande e esse dente tem, às vezes, uma tendência a se fraturar num Uhum. trauma, ou quando aquilo ali já está gerando um certo desconforto para a criança É, também, o do tal ponto de do vista bullying, né? emocional. Pois é. É. Então, é importante a gente atender essa criança mais cedo, porque algumas alterações ortodônticas, quanto mais cedo a gente trata, melhor. Uma coisa sobre ainda os aparelhinhos, a parte da ortodontia, nós no adulto as coisas mudaram, já tem vários outros tipos, não é mais engessado naquela forma do aparelho há 10 Uhum, anos atrás. E na criança também, né? Hoje em dia eu também. vejo várias opções Hoje diferentes. a gente tem Eu, como também uma boa Invisalign, usadora de né? aparelho que eu usei, sei Tem os lá. alinhadores também que podem ser usados na dentição decídua. Ai, que Na ótimo. dentição mista, no Sabia caso. que eu não sabia disso, que eles É, podiam usar. pode ser usado. Aí a gente vai ter que saber, conhecer bem a criança Isso, o para que que saber vai se indicar. adaptar, Qual né? o melhor aparelho Verdade. aqui? Algum aparelho que seja fixo, algum aparelho que seja removível? Essa criança tem o Isso. perfil de usar? Não Porque tem? exige um cuidado, É. né? É importante E existe um falar. grau de maturidade também que nem É, toda criança tem ali naquele para momento. manusear esse E é aparelho uma de uma decisão, às forma. vezes, junto com a fono, junto com a mãe, Isso, junto com o odontopediatra e junto com a criança, para a gente ver qual o melhor aparelho ali naquele momento. Eu brinco que, exatamente. assim, chegar naquele ponto final, a gente pode chegar de táxi, de Uber agora, Uhum, de ônibus, de bicicleta, a pé, de carro. Então, o que importa é o eu diagnóstico. também acho. O aparelho que vai levar aquele tratamento, o resultado final, ele, ele é o de menos. É, e assim, é não deixar piorar tanto, né? Então, assim, vamos botar de 4 a 6 anos. Viu que as avaliações têm que ser anuais. Então, o norte vai vir aí do odontopediatra. É. Às vezes o pediatra está acompanhando, viu que está ficando um pouco mais diferente, pede uma avaliação do odontoped e aí a gente consegue caminhar Não, com junto, certeza. É tão né? importante, né? Eu acho que dentro da pediatria e da odontopediatria, porque a gente é uma clínica odontológica completa. E no É, isso caso da aí. pediatria, você também, você tem que saber É, de tudo um pouco. E é tão importante que a gente tenha essa interação das pessoas que trabalham com a criança ali, da exato. fono, do otorrino. Que acompanha tudo, assim. Porque é Faz muito difícil fazer uma sentido. decisão só, tomar Com uma decisão certeza. sozinho. Às vezes você pontou alguma coisa, você percebeu alguma coisa que não, que o pediatra ainda não chegou a ter essa sensibilidade, não É. pegou, em um papo você colocou. Então, assim, eu acho que a gente tem desmistificado muita coisa com as novas terapêuticas que a gente tem com essas propostas, né? Até Menos porque, medo do Bárbara, passa aparelho. também aquela fase dos 2 anos, a criança começa a ir no pediatra anualmente. E Uhum. às vezes ela vai no odontopediatra de 6 em 6 meses. Isso Então tem aí. coisas que às vezes o odontopediatra vai Percebeu perceber primeiro. antes do Perfeito, pediatra. E perfeito. aí, às vezes, fazer esse encaminhamento. Perfeito, isso é muito importante. Uma outra coisa que me surgiu aqui, importante a gente discutir, que é sempre uma dúvida, o chupar-dedo. Aquela coisa, melhor o dedo do que a É chupeta. isso, menina. É Isso difícil daí definir, né? não tem nada que fale que é verdade Nossa, que isso vai acontecer. Ah, realmente é mais fácil você pegar a chupeta e jogar fora? Sim, pois mas e é. o que a gente vai trazer Ninguém vai depois arrancar o dedo, disso? é. Será que ele vai começar a puxar o cabelo? Será que ele É, vai começar a chupar o é dedo? uma Será que vai regulação, né? e assim, Dependendo da a fase, verdade é que a gente vê muito mais crianças com o hábito de chupeta prolongado do do que que de dedo. dedo prolongado. É, verdade. E esse dedo a criança começa a espalhar no útero, né? É. E assim, eu acho que é conhecer o próprio corpinho, que às vezes as pessoas se incomodam da criança chupar um dedinho com 6 meses de idade, plena fase oral, É, se descobrindo, colocando o dedinho na boca, nós não vamos penalizar uma coisa agora, né? é. Cresceu, tem dentinho em cima, tem dentinho embaixo, tá com o ato de botar o dedinho na boca, poxa, vamos tentar ou ocupar essa mão. Eu sempre falo de ocupar essa mãozinha com alguma Exatamente. coisa. Tem Desviar a mães. atenção para alguma coisa Exato. Às vezes ali. ela tá fazendo isso, nem percebeu, mas se você ocupa a mãozinha com uma naninha, faz algum outro movimento, você traz um pouquinho mais de ressignificar esse espaço E dessa eu também não sou a mãozinha. favor dessa coisa de trocar o dedo pela É, chupeta, não, menina, pois porque. é, Até coitados porque você nem sabe se pequenos. a criança que tá É. chupando o dedo vai conseguir Claro fazer que essa tem assim, troca, tem né? algumas coisas muito longas. Eu tenho um paciente mais velho que ele até faz uso de um aparelhinho para não botar o Uhum. dedinho, que a gente Mas sabe que são casos ajuda. bem pontuais. É, que aí é uma coisa que tá incomodando a criança, eu acho que buscou, se eu não me engano, é uma história que buscou, porque estava incomodando, o próprio paciente queria parar e não Uhum. conseguia, usou a ajuda de um aparelhinho que não A gente tem consegue. alguns aparelhos que É, ajudam nesse processo, mas já com criança maiorzinha. é, E às vezes entra nessa fase de, como é uma questão emocional muito forte uhum, ali, a gente precisa do apoio também da fono, às com vezes da certeza, psicóloga, psicólogo demais, faz muita porque diferença. a criança quer parar, mas aquilo ali é uma forma de autorregulação, com É, e às vezes está certeza. acontecendo tanta coisa na vida desse bebê, dessa criança, né, que a gente nem sabe.
Ô, Ju, eu acho que a gente conseguiu pincelar muita coisa boa. Tem algum assunto, alguma coisa que você quer trazer que a gente ainda não falou? Vou Acho que nós pensar passamos em aqui. muita coisa. Lembramos do dente, da vida do A Bárbara é recém-nascido, rápida, né? higiene. Passamos em bastante Eu acho que coisa. essa questão do traumatismo é realmente muito, É, muito menina, lembrei importante, do muito recorrente. trauma. Algumas alterações que são comuns no bebê são algumas os nódulos de Bond, Ai, pérola tão de Epstein. bonitinho falar do nódulo de Bohr. Sempre é uma coisa. Eu mostro quando eu vejo, pra família não achar sozinha. Eu sempre falo, vem cá, olha lá no céu da boca, tá vendo? Tem umas bolinhas, ou então na frente do dentinho. É. Sempre chamo pra E nessa mostrar. consulta de pré-natal, eu mostro várias coisas Isso. que às vezes podem acontecer. Então, às vezes, lá na frente, ela vai lembrar daquilo ali, E né? falar, opa, vi E isso em algum apavora, lugar. né? É, o nódulo de Bohr é super importante, bem É muito lembrado importante dele. essa consulta pré-natal. Eu acho ela mais importante até do que a consulta logo que o bebê nasce, Aham. que eu acho que a mãe ainda tá com tanta demanda. Não que deu eu nem acho que tempo é de uma se época organizar, difícil. né? No pré-natal, eu acho que é mais fácil dela É. ter aquela, E é o que a aquela gente falou, são tantos memória ali. cuidados, né? Vamos colocar a saúde bucal entre os É. cuidados, vai ser importantíssimo, muito bem E lembrado. principalmente a saúde bucal da mãe também, É, né? porque não tão incomum. Eu peguei bastante caso já de mãe que teve intercorrências dentárias quanto Acontece. lactantes, porque provavelmente foi uma saúde bucal negligenciada Com por certeza. 9 E aí, meses, aí né? tem aquela coisa de que um filho, um dente. Antigamente tinha isso. Aumenta a permeabilidade vascular ali naquela região da gengiva. Então, Aham. não é que a gestação vai gerar alterações de gengivite, mas Uhum. ela predispõe a boca a ter um pouco mais de gengivite. E aí entra numa fase que às vezes a gestante começa a comer mais Com doce, certeza. começa a descuidar, às vezes, um pouco da Isso. higienização. Então, é Bem, importante que ela faça esse acompanhamento excelente essa odontológico. pontuação da história do pré-natal, muito bem lembrado. Porque eu acho que a gente passa mesmo, passa batido, a mulher cuida de tanta coisa, mas não É, cuida dela mesma, e isso exato. vai passando. E lembrar também do impacto da alimentação na saúde bucal, né? Então a gente preza por uma alimentação mais neutra em relação a industrializados e açúcares nos Com primeiros certeza. 2 anos. E quando a gente não quer o açúcar por 2 anos, não é só por saúde de tudo, é saúde bucal também. Também, Quanto menos exposição ao açúcar, melhor, com né? certeza. E assim, não esquecer que às vezes o açúcar ele tá em Escondido em algum alimentos lugar. que a gente não vê, né? É. Então o suco, mesmo que seja o suco da fruta ali, não existe mais hoje a gente dar um suco de 4 laranjas, Com serra d'água certeza. para um bebê. Cheio de frutose. Cheio de frutose. É um biscoito, o É. arroz, a batata. Então, eles vão se desdobrar em açúcares. Uhum. Então, a gente tem que Isso tudo vai impactar na Vai saúde bucal impactar. com toda certeza, né? Isso é muito importante. alimentação menos processada possível, né? Mas Já hoje é. eu vejo uma conscientização muito grande das É. famílias, As né? coisas têm melhorado, assim, É mais têm difícil no melhorado. segundo filho, porque aí já tem o primeiro para Elas pra têm mostrar. Eu acho que a informação vem para melhorar. Então, com a divulgação de informação, hoje em dia a gente já consegue saber de alimentação em várias fontes de referência, mas ainda assim é muito mais fácil comprar o industrializado, né? Dá um pouco, assim, até pegar o hábito, né? De montar tudo, organização é tudo. Que às vezes a mãe que não se preparou, pegar o industrializado quebra aquele galho, mas não tem que ser uma frequência. Até pra gente não gerar lesão em lugar nenhum, nem órgão-alvo, muito menos na saúde Com bucal. certeza. Acho que é isso, Ju. Falamos tudo, né? Foi Acho que ainda tem mais assunto para um outro Nossa, podcast. tem muito assunto, A assim. gente pode evoluir depois, ó. Vai ser agora dos 3 aos 6. Isso, que aí são outros problemas. Outras demandas. Outras demandas. Ó, foi um prazer te receber, tá? Ah, Muito prazer foi obrigada. meu, Então, muito são cuidados aí obrigada. importantes. E é muito bom a gente ter uma rede de apoio legal, da gente ter uma interação legal entre as equipes multidisciplinares, porque eu acho que não dá para caminhar sozinho, Não, né? com Não dá. E certeza. cada Ainda um. mais trabalhando com E criança. quem né? é bom em tudo não é bom em nada, né? Então, Exatamente. cada um com a sua capacitação na sua área gente que a tem que gente pedir ajuda. consegue. Pois Isso é. aí. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Doutora, pode mandar áudio?